26 ao 29. Amém? A equipe aqui vai dizer a parábola da semente. Amém? Vamos achar? Então vai dizer assim, se tiver um pouco diferente da sua, não diga que escolher essa versão que eu achei mais encaixa mais com a palavra, amém? Vai dizer assim, e prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, diga o talo. Depois a espiga, diga a espiga. Então o grão cheio da espiga, diga grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem faz a coisa, pois chegou a colheita. Amém? Pode se assentar no seu lugar, já oramos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu particularmente estou muito empolgado com esse ano da colheita. Meu Deus! Quantos cestos aí, né? Quantos cestos aí que nós preparamos para a colheita esse ano, né? E estamos iniciando esse ano com essa semana profética, falando sobre o assunto, e nessa noite eu queria trazer sobre esta parábola de Jesus. Se nós formos olhar no livro de Mateus, no capítulo 4, o capítulo 4 vai ter ali 4 parábolas de Jesus. Somente o capítulo 4 são 4 parábolas. E dessas 4 parábolas, 3 delas vão ser sobre o tema agricultura. Jesus vai usar a agricultura para inserir ali naquele tempo a palavra dele, a vontade dele, aquilo que ele queria explicar para aquele povo. Nós vamos ver que a primeira parábola, já foi até empregada aqui, foi a parábola do semeador, né? Nós ouvimos, se eu não me engano, a pastora pregou sobre a parábola do semeador, né? E a semente cai em vários tipos de terra. Mas aqui a segunda parábola é a parábola da candeia. A terceira parábola é a parábola da semente, que é a parábola que nós acabamos de ler. E a quarta parábola é a do grão de mostarda. Então, dessas 3 falam sobre o tema frutificação, sobre o tema semente, sobre o tema sobre a agricultura. E é interessante que na primeira parábola que fala sobre o semeador, Jesus ele vai focar no semeador, né? Jesus vai focar em explicar que o semeador ele lançou a semente. Ele está falando sobre aqueles que pregam o evangelho cai no coração das pessoas. Só que a palavra vai dizer que algumas sementes não germinam e outras sementes caem na boa terra, ou no bom coração. Essa semente ela germina. E quando nós vemos a segunda parábola aqui que fala sobre a semente, Jesus já começa a falar não mais sobre o semeador. Jesus começa a falar sobre a semente já germinada. Nós vamos ver aqui no versículo 27 que vai dizer assim: noite e dia estando ele dormindo, acordado, a semente germina e cresce. Então aqui Jesus já começa nessa segunda parábola a falar que aquela semente que foi plantada em boa terra, ela começa a germinar, ela começa a gerar ali a sua germinação, ela começa o seu processo. E é interessante que quando nós lemos essa segunda parábola sobre a semente, nós vamos ver que nessa parábola Jesus ele vai enfatizar um processo que vai começar na germinação dessa semente e vai terminar na colheita do fruto já maduro dessa semente. Nós vamos ver aqui que vai falar que quando o fruto já está maduro, o homem ali prepara a coisa que já é hora da colheita.
passagem, nessa parábola, acerca desse processo que vai ter algumas fases, que nós vamos falar nessa noite, sobre esse processo, onde tem algumas fases entre a germinação da semente e a colheita. Só que, primeiro, nós precisamos entender uma coisa. A primeira coisa que essa parábola vai nos mostrar é que só vai haver colheita onde primeiro houver uma terra fértil. Diga assim para o seu irmão: só vai haver colheita, se primeiro houver uma terra fértil. Interessante que Jesus, quando ele começa essa parábola, ele vai falar que o homem ele joga a semente ali e ele não sabe como essa semente ela é gerada, como ela é germinada, mas vai falar que a terra germina aquela semente, E a primeira coisa que nós precisamos entender é que não basta a gente estar no ano da colheita. Isso é algo que o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra aqui. Não basta a gente estar no ano da colheita. Se nós não passarmos por um processo até a colheita, não vai haver colheita. O problema é que às vezes nós chegamos no ano da colheita, nós chegamos no culto da colheita, nós chegamos aqui na igreja de culto falando assim: nossa, lá na igreja de culto está tendo ano da colheita, eu vou lá porque eu quero colher. Mas antes de nós falarmos disso, nós precisamos entender que a nossa vida houve um processo. Mas nós passamos pela fase da germinação até chegarmos na fase da colheita. E a primeira coisa que precisa é de coração fértil. Pergunta para o seu irmão aí: o seu coração está fértil? E para você chegar até a colheita, até o momento de você colher frutos, primeiro o seu coração ele teve que ser fértil. No primeiro ano dessa colheita, dessa igreja, a igreja de Virtude, foi o ano do novo de Deus. E algo interessante é que nesse ano do novo de Deus, muitas pessoas entraram e saíram nessa igreja. E muitas dessas pessoas que entraram aqui, às vezes não entraram com o coração fértil. E quando eu digo coração fértil, eu não estou referindo um coração que vai aceitar a palavra do Evangelho, mas às vezes um coração que não é ensinado. Às vezes um coração que não é um coração limpo. Uma terra fértil vai falar de um coração que é ensinado, um coração que gosta de aprender as coisas. Uma terra fértil vai falar de um coração ali que é um coração limpo, não um coração que não é peludo, não um coração sujo, mas um coração que é limpo. E depois de falar sobre essa terra fértil, a palavra vai nos levar a algumas fases deste processo da germinação até a colheita. Eu queria aqui falar com vocês, ler com vocês aqui. A primeira fase desse processo é a fase do talo ou do tronco. Lá no verso 28 vai dizer assim: a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo. Algumas versões vão dizer a planta, mas isso quer dizer, no contexto, quer dizer o talo, ou o tronco, ou a base da planta. E quando nós falamos de tronco, ou de talo, nós estamos falando de uma base ou de uma estrutura, algo que vai dar firmeza para a planta. Se você pegar uma árvore, você vai ver que a primeira coisa que se desenvolve numa planta, numa árvore, é o tronco dela. A primeira coisa que vai se desenvolver é o tronco para quê? Para dar estrutura para aquela planta. Na nossa vida também é assim. Você vai ver uma criança. Quando uma criança nasce, antes dela começar a andar, o que ela precisa ter? Estrutura nas pernas para aguentar o seu peso. Está ali com a minha, ainda não anda, porque ainda não tem estrutura para
está ali na mesa de Joaquim, é o homem de Deus, está ali mamando a bebedeira dele. Por quê? Porque ele ainda não tem estrutura para comer um alimento sólido, para fazer igual o pai dele, comer um peixe de fogo. Ele ainda não tem estrutura. Mas a primeira fase que a palavra tem a falar, a fase do tronco, é a fase onde se cria estrutura, onde se cria firmeza. Diga assim para o seu irmão: primeiro nós precisamos criar estruturas. Primeiro nós precisamos criar estruturas. Se você pegar um novo convertido, tenho certeza que nessa igreja, se chegar com pessoa a aceitar Jesus hoje, eu tenho certeza que o pastor não vai colocar o microfone na mão dele, vai falar assim: prega, dirige o culto, faz o louvor completo e ora pelas vidas. Não vai. Por quê? Porque a primeira coisa, antes do novo convertido, ou o teófilo, como falar aqui, ele chegar a um cargo na igreja, chegar a exercer o ministério, chegar ali no papel de liderança, ele primeiro precisa ter a sua base firmada. O que nós precisamos entender antes da colheita, a gente precisa ter estruturas. Porque você nunca vai ver uma planta frutificar, uma planta se encher de fruto, enquanto a estrutura dela não estiver preparada para aquele fruto. Você por acaso já viu um pé de jaca com um galinho dessa finura, esse dedinho, produzir uma jaca de 10, 15 quilos? Não vai produzir, porque não vai aumentar. O pé de jaca, até ele começar a produzir uma jaca daquela grande mesmo, de 10, 15 quilos lá, o tronco dele já está pelo menos em 3 metros de altura, 4 metros de altura, está ali com os seus 2 metros de largura, está bem pronto para aguentar o peso de uma jaca. Não é só uma, são várias jacas. Então, quando nós vemos aqui essa palavra, a primeira coisa que Jesus fala aqui, desse processo aqui, primeiro vem o talo, primeiro vem o tronco, ou seja, primeiro vem a base, a estrutura. A palavra vai nos falar sobre uma parábola também, que é a parábola da cabra que fica sobre a areia, que vai ter um sentido bem parecido com esse, que é de estrutura. A palavra vai dizer que uma pessoa que constrói a sua estrutura sobre a areia, ele é pouco, porque a estrutura não vai aumentar, vai desabar. E como nós queremos participar de um ano de colheita, se as nossas estruturas não estiverem aqui, se nós não estivermos estruturados para receber aquilo que nós vamos colher, o problema é que às vezes a gente quer colher, e quer colher muito, porque ninguém quer colher pouco. Eu não quero colher pouco. Ninguém quer colher pouco, todo mundo quer colher muito, quer colher de melhor, mas será que as nossas estruturas estão preparadas para muitos frutos que a gente vai colher? Será que o nosso tronco, será que a nossa base, o nosso tronco, ele está preparado para suportar os pesos dos nossos frutos? Nós podemos usar isso também para falar, por exemplo, uma pessoa que quer ser chefe, ele não pode ter pensamento de empregado. Eu ouvi essa frase uma vez de um cara que é milionário, dono de várias empresas. Ele falou: olha, você quer ser chefe, você não pode ter pensamento de empregado. E quando eu falo isso, eu entendo, eu não estou falando mal de quem é empregado, não estou pregando contra quem é empregado, não estou desfazendo nada. Mas uma pessoa que quer ser chefe, quer chegar alto, ele precisa ter um pensamento alto, ele precisa se estruturar para chegar até cima. Uma pessoa que quer ser um empreendedor de sucesso, ela precisa se especializar, se estruturar ali no mercado, ela precisa ali ter a estrutura para quando ela chegar lá em cima, ela saber o que ela vai fazer. Uma árvore, ela nunca vai frutificar antes do tronco dela estar
preparados para suportar os frutos. Então, nós nunca vamos frutificar, nós não vamos nem chegar a colheita, mas nem frutificar se o nosso tronco não estiver preparado para suportar os frutos. Eu não vou me tornar um grande pregador se a minha estrutura espiritual não estiver preparada para isso. Deus ele não vai me dar bênção se a minha estrutura não estiver preparada para receber bênçãos. Você já ouviu aquela história da pessoa que recebe uma bênção de sai da igreja? Já viu algum caso de pessoas que estavam orando aflitos ali na igreja, pedindo oração, pedindo, eu quero sim, eu quero receber, meu Deus me dá, e quando Deus dá a pessoa alguma coisa, a pessoa vai lá se subverte, ou a pessoa vai lá, acha que o mundo acabou para ela ali, só vive naquela bênção e esquece de tudo. Cuidado, porque às vezes Deus ele não nos dá bênção, porque às vezes a nossa estrutura não está preparada para essa bênção. Será que se Deus der aquele carro que a gente quer, será que a gente vai ficar mais preocupado com aquele carro que foi ele? Será que se Deus nos der aquele sítio lá no interior lá, será que a gente vai querer ir para aquele sítiozinho de domingo em vez de estar aqui no culto? Deus. Será que se Deus te quiser ficar rico, meu irmão, do jeito que você quer ficar rico, será que você vai continuar com o mesmo pensamento que você tem hoje? Com a mesma humildade, vindo na mesma igreja que você tem hoje? Deus ele vai nos dar que nós estamos estruturados para receber. Você quer ter um ano de colheita abençoado? Primeiro você precisa saber se as suas estruturas estão prontas para receber essas bênçãos, essas colheitas. Será que a nossa fazenda, será que o nosso, como é que chama? A fazenda onde se coloca o celeiro, será que os nossos celeiros estão preparados, estruturados para receber tanta bênção? Porque virar para Deus e falar se eu quero, eu recebo, vem, traz, é bom, mas às vezes a gente não para pensar nas estruturas para receber aquilo. Eu tenho alguns projetos, alguns sonhos profissionais. Eu tenho vários, sou sanguíneo, então minha mente fica a mil pensando em várias coisas. Vários projetos profissionais, mas sempre que eu começo a pensar, que eu começo a me aprofundar demais, vem algo no meu coração e fala, olha, será que vai dar tempo? Você fazer o que você quer fazer e ainda continuar fazendo isso? Será que vai dar tempo de você receber esse tanto de bênção que você está querendo e ainda ter tempo para mim? Porque às vezes a gente não pensa nisso, às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu quero uma casa num bairro chique, eu quero uma casa lá no Alphaville, a fazenda é longe. Aí eu quero também um sítio. Eu quero um sítio lá no interior de Minas Gerais, a 20 quilômetros daqui. Eu quero uma caminhonete grande para ficar nesse sítio, eu quero ter muito gado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter uma lancha. Meu irmão, mas que tanto de coisa vai sobrar tempo para Deus que olha. Será que a gente está pensando nisso? Eu quero coisas demais. Só que às vezes da minha mente, quando eu começo a tentar demais, a precisar demais, logo vem para nós. Cuidado que a sua estrutura não está preparada para isso. Cuidado que se você receber isso, a sua estrutura pode se romper. Será que Deus não está falando para nós essa noite, que a nossa estrutura, perguntando para nós essa noite como está a nossa estrutura para receber aquilo que a gente tem, que a gente quer colher? Aleluias! A estrutura de um ramo de tomate nunca vai aguentar uma fruta de uma jaca, nunca vai aguentar uma melancia. Você nunca vai ver uma melancia plantada ali no raminho de tomate. Já viu um ramo de tomate? É feio demais. Pequenininho, rasteiro. Se você estiver no meio do mato ali,
Se não tiver tomate bem definido, você nem dá nada para aquilo. É pequeno, mas você já viu uma árvore ali, um pé de jaca? Como é que é bonito, como é que é grande, como é que é. Às vezes nós somos assim. Nós vemos ali um pregador ali com um ministério ali grande, um ministério ali que você vê que onde o camarada vai, prega, 5, 6, 7, 8 almas ali. Mas a estrutura dele está preparada para aquilo. Será que a nossa está preparada para isso? Será que, pergunto melhor, será que nós estamos preparando a nossa estrutura para isso? Eu posso pedir a Deus que o Senhor me usa igual somos esses grandes homens de Deus. Mas se eu não estiver me estruturando para isso acontecer, meu irmão, não vai acontecer. O Senhor não vai me mandar para a África, o Senhor não vai me mandar para fora ali para fazer missões, se eu não me estruturar para fazer isso. Eu quero colher algo desse ano de 2023. Ficar se estruturando para colher essas almas. Que não é só chegar e falar para o Senhor, eu quero colher essas almas. Você precisa estruturar ela. Você precisa tirar o carrapicho, você precisa tratar, você precisa ter paciência. Você precisa ter toda uma estrutura para você ter. Como está a sua estrutura? Como está a minha estrutura? Como está a nossa estrutura para esse ano de colheita? Porque se a nossa colheita nos fizer sair do propósito, meu irmão, não vai ser bênção. Se a nossa colheita nos fizer sair da vontade do Senhor, não vai ser bênção. Se o nosso celeiro não estiver preparado, transbordar a bênção, a gente não aguentar transbordar a bênção, não vai ser bênção mais. Se levante do seu lugar. Aleluia. Mais importante do que estar no ano da colheita é estar preparado para a colheita. Nós ouvimos várias palavras aqui nessa semana sobre plantar no lugar certo, semear no lugar certo. Nós ouvimos aqui várias palavras sobre a semeadura, sobre a colheita. Isso tudo vai nos mostrar se nós estamos preparados ou não para receber a colheita. Eu queria te convidar nessa noite a você orar a Deus e pedir a Deus para te mostrar como é que está a sua estrutura para esse ano de 2023. Nós passamos por um 2022 ali, ano da santificação, e nós vimos que pessoas sem estrutura para o ano da colheita não estão mais. Nós vimos que pessoas que não tinham estrutura para estar aqui já não estão mais. O Senhor ele fez essa peneira. O Senhor fez essa peneira, e nessa peneira ele tirou aqueles que não tinham estrutura, aqueles que não eram para estar, não estão mais. Mas eu te pergunto, como está a sua estrutura para esse ano de colheita? Feche seus olhos.